Olá, família brasileira! Que gostoso mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Família em Foco, feito com muito carinho pra você! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Tudo bem, Marcinho? Tudo bom? Tudo bem, Tequinho? Olá, família brasileira! Aê. Tudo bom? Você tá tão feliz hoje, hein, Suzy? Estou muito feliz porque eu estou perto de vocês. É verdade. Ah, E eu bom, fico hein? mais ainda quando você aparece. Ai, que bom! Obrigada, querido! E falar em felicidade, Suzy, eu tenho um pensamento que fala sobre felicidade. Ah, Opa, então fala aí. vamos. Ele Qual é é assim, o ó. pensamento do dia? É muito legal. Eu não necessito de momentos felizes. Mas eu necessito de pedacinhos de tenura que colho aqui e ali que me torna feliz. Ai, que lindo! Você foi tão terno! Ai, Meu, adorei! Você foi Ai, terno? adorei! Foi terno. Você vai casar? Não? Não, terno aí é sentimento, não é terno vestimenta. Está entendendo? Entendi, mais ou menos. Bom, vamos ao que interessa. Vamos ao que Vocês interessa. estavam falando de casar e tudo mais. Vocês já pensaram quando vocês ficarem grandes, que vocês vão casar, aí vocês vão ter a sua casa e vão ficar longe, assim, dos seus pais, e em termos de distância, mais Suzy, próximos no coração? O que eu não foi? sei o que é mais assustador. Por quê? É você falar que eu vou casar ou você falar que eu vou ficar longe dos meus pais. Como assim? Olha, nós vamos falar a respeito disso no dia de hoje. Não sobre o casamento, mas sobre as crianças que têm medo de ficar longe dos pais Eu não por tenho. muito tempo. Não tem? Não tenho, porque eu nunca vou ficar longe dos meus pais. Ah, Tequinho, vai Não sim, vou. vai. Não vou, Suzy. Quando você vai pra escola, você tem que ficar longe do seu papai É e da verdade, sua mamãe. Suzy. É. Quando você vai pra casa de um amigo, o que foi, Teco? Numa Que Você tá festa. falando que eu tenho que ficar longe dos meus pais. Mas precisa, Teco. Precisa, porque você vai ter atividades em que os seus pais não vão poder estar junto a você, porque eles também têm a vidinha deles. O trabalho, arrumar a casa, enquanto você estuda. Ai, que foi, Teco? Não fica assim. Eu fiquei imaginando O quê? a minha vida Ah. passou na frente dos meus olhos. Sim. Sem os meus pais. Não. Mas como não. ele tá dramático Nossa, hoje né, ele tá. Suzy? Fique aqui, Tequinho, não fique assim. Quando a Suzy, gente é que eu não fala... avisei pra ele que o pai dele vai viajar essa semana. Ah, então deve ser isso. Então, você tem que assistir o nosso programa de hoje. Tá com medo, Teco? Ô, Marcinho, vamos mudar de assunto? Por quê? Ô, Marcinho, você fica longe dos seus pais? Ah, de vez em quando a gente tem que ficar, né? Claro, Né, sem Teco? A dúvida gente tem que nenhuma. amadurecer, né, Teco? Exato. Marcinho, Oi. você vai ficar junto de mim? Ai, que Tá bonitinho. bom, você é meu melhor amigo. Ah, então tá. Olha, Ah, que lindo, você tá que- vendo? que bom. E é isso mesmo, não é? A gente vai E você, perceber... Suzy, vai ficar junto da gente? Vou ficar sempre junto a vocês. Você não Podem vai ficar embora? tranquilos. Não vou embora. Tá Então, quer bom. dizer, uma hora eu vou embora, como Ah! todo mundo. Teco, você tem que assistir o programa de hoje, Teco. Você vai aprender que a gente pode sim amar muito uma pessoa, mas que a gente tem que ficar, às vezes, longe dessa pessoa, porque faz parte da vida. É. E é isso que a gente vai ver. Como é que a gente faz, você que tá aí em casa e que tem uma criança assim, que tem medo de ir pra escola, que tem medo de ir pra casa de um amiguinho, às vezes até de dormir na casa dos avós, porque não fica longe dos pais. O que foi? O que aconteceu? Ela tá revelando todo o seu segredo hoje, né, Teco? É. Você respeite os sentimentos do seu amiguinho, porque ele vai ver que é possível a gente lidar com esse sentimento do medo do abandono. Esse sente medo? Sente Ó, medo, sentir medo. E hoje você vai aprender muitas coisas. E vai aprender também, E vai aprender no também. nosso quadro Faça Junto Ah, de eu adoro hoje. o quadro Faça Junto, Eu Suzy. também. Vocês Eu gostam também, de porque livros? é junto. É De livro? junto, É. é junto, mas também a gente fica separado naquele momento dos pais, porque a gente está indo conhecer uma gráfica. A gente Olha. vai ver como é que se produz um livro, porque os livros acompanham a gente toda a nossa vida. É verdade. E nós Legal. temos que saber como é que é essa produção, porque os livros nos encantam, né? Nos encantam com os desenhos. Quando a gente ainda nem sabe ler e escrever, a gente vai folheando um livro, a gente vai se divertindo com as cores, com as figuras. E Porque depois... alguma hora a gente não tem figura mais? Tem. Tem a hora em que você começa a ler só letrinhas. Ai, E meu aí Deus. você se diverte. Que foi, Teco? Você vai ver várias letrinhas e você vai usar as figuras na sua imaginação. É verdade. Ô, Suzy, Aí, diga. o livro é uma coisa tão boa
que Deus usou o livro para falar com a humanidade, que é a Bíblia, não é? Exatamente. Legal, que Você sacada. viu? É isso mesmo. E a gente vai desenvolver cada vez mais o prazer da leitura quando a gente lê os livros e conhece também um projeto gráfico. A gente tem curiosidade, gostaria de saber como funciona uma gráfica, ou seja, a produção de um livro. Como é que funciona, se faz um livro? Vocês sabem? Não tem Eu ideia. sei. Vocês vão Como assistir que é, no programa de hoje. Sabe como é que a gente faz um livro? Como? A gente vai lá nas lojas online da Paulina Sim. e a gente escolhe um livro, aperta e ele aparece lá em casa. Deve ter sido feito. Sim, você está recebendo o livro pronto. Mas agora, na reportagem de hoje, você vai ver tudo, como é que se faz um livro, toda a parte de produção, olha, é interessantíssimo. E também, nós vamos ter as dicas da Sueli Buriasco. Olha só, essas dicas são muito boas, É viu? aquela mediadora de conflitos que todo mundo conhece e que hoje vai nos falar sobre a importância da gente cultivar um relacionamento familiar sadio, com muitos momentos agradáveis, de afeto e de carinho. Isso mesmo. Quando o seu relacionamento familiar não for sadio, você vai para o hospital. Olha, mais ou menos sim, porque É? você acaba ficando doente porque você não está vivendo bem dentro do lar. Então você não pode perder a nossa dica de hoje. Agora vocês fiquem aqui, você principalmente, Teco, fica juntinho aqui, porque você vai aprender a lidar com o Marcinho, medo. Veja a Suzy nos enganando. Por quê? Ela disse que não ia embora e ela vai embora agora. Quer ver? Veja. Não, eu não estou Veja. enganando. Eu Veja. vou e estou avisando. Eu vou me deslocar até ali para que a gente vá aprender cada vez mais essa questão de como lidar com o medo de ficar sozinho, viu? Preste atenção. Olhe. Olhe e veja. Para que a criança ela tenha um melhor foi desenvolvimento, é necessário sim, quando possível, que ela tenha o seu próprio espaço. Ou seja, ela vai ter a sua cama, vai ter os seus objetos, os seus brinquedos, né? Vai ter o seu espaço para estudar, para ir para a escolinha. Eles vão adquirir essas responsabilidades e autonomia de acordo com a idade. Tal como escovar os dentes, se alimentar, se vestirem, tomar banho. E com o passar dos anos, eles vão ter que aprender a sair sozinhos, sim, de casa, se deslocar até os lugares. E para que não fiquem sempre dependendo dos pais, a gente vai fazer o programa de hoje voltado a este tema: como lidar com as crianças que têm medo de ficar muito tempo longe dos pais. Agora, para iniciar, a gente quer saber o que o nosso telespectador pensa a respeito disso. Vamos ver o nosso Povo Fala. Roda, VT! Você observando seus filhos, eles sentem medo de ficar sozinhos, sobretudo de ficar sem os pais? Sente. Um pouquinho que eu fico longe dela, ela já sente minha falta, tem medo, pergunta, chora, sente falta. Sim, normalmente sim. Sempre tem que ter alguém cuidando delas. Mas no caso, a presença do pai e da mãe é diferente da presença de outros adultos, como a avó, um tio, o que você acha? Eu acho que família tem que passar segurança para a criança, passando segurança, eu acho que sendo família tá ok. De uma certa forma, toda criança tem um pouco de medo, né? Mas assim, muito medo não. Acho que um medo normal de criança. Trabalhava fora, mas sempre tinha alguém em casa. Era um medo normal, não tinha esse medo todo não. Acho que sim, sentem. Sentem porque eu fiquei um tempinho, estou aqui fazendo tratamento do meu filho e eu deixei o outro lá, que eu não sou daqui, eu sou de Sergipe, e ele sentia um pouco da minha falta. Então tá vendo, Teco? Não é só você que tem esse sentimento de medo. O medo realmente é normal, mas a gente tem que trabalhar com ele para deixar com que a criança se sinta mais feliz e sinta-se cada vez mais autônoma. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a psicóloga da Clínica Elipse, Luciana Blumenthal, que está novamente conosco. Muito obrigada por ter vindo, Luciana. De nada. Olha, e você, melhor do que ninguém, vai nos explicar sobre essa questão do medo, né? Porque muitas crianças realmente passam por essa fase que o Tequinho está passando. O medo de ficar longe do pai e da mãe, não é? E como é que a gente lida com essa situação? O medo da criança ficar sozinha. Começa em que fase? Olha, pode aparecer em várias faixas etárias. Não é só uma situação exclusiva da criança pequena, como muita gente pensa. Sim. Né? É muito comum em crianças pequenas, na fase de adaptação escolar, na primeira escolinha. Depois pode aparecer novamente em crianças de 9, 10 anos. É o caso do Teco, né? Que ele tá bem nessa fase, né, Tequinho?
Mas só que ele começou com seus 3 anos e não terminou nunca esse negócio. Será que não é falta de vergonha na cara, não? Não. É isso que a Luciana está explicando. Pode continuar, Luciana. E pode até aparecer em adolescentes também. Porque, na verdade, existem 2 tipos de medo. Existe um medo que é normal de todas as crianças e que todas as crianças têm um pouco de medo de perder os pais, às vezes tem um pesadelo a respeito, às vezes tem alguma questão nesse sentido. Mas existe um medo que é acima da média. O que varia, o que diferencia as duas questões é a intensidade desse medo. Certo. Quando esse medo ele é muito intenso e ele prejudica a vida da criança, ele pode estar sinalizando algo mais preocupante. Por exemplo? Existe um transtorno que se chama transtorno de ansiedade de separação. Sim. E esse transtorno acomete crianças e adolescentes, independente da faixa etária, é até mais comum começar após os 6 anos. Certo. E esse transtorno, o que caracteriza ele é um prejuízo tanto da vida social, quanto da adaptação da criança em outros ambientes, por exemplo, o escolar. Sim. A criança, às vezes, não consegue ir à escola, às vezes não consegue dormir sozinha. Ela tem uma ansiedade muito grande cada vez que ela fica longe dos pais. E, por exemplo, a diferença entre o transtorno e o medo normal seria que a criança que está dentro do medo normal, ao enfrentar, ser estimulada ao enfrentar o medo, por exemplo, indo para a escola. Porque você tocou num ponto importantíssimo. A criança que vai pela primeira vez à escola ou muda de escola, porque isso pode ocorrer, fica tão ansiosa que não quer ir. Aí o pai e a mãe ficam com peninha e deixa, né, com que ela não vá hoje, amanhã, falta depois. O ideal é estimular, falar, não, agora você vai, dá o beijinho, deixa na escola e sai. Como é que as pessoas podem ajudar dentro do medo normal? Tá. Dentro do medo normal, vamos lá. É muito importante não deixar a criança faltar à escola numa situação como essa. Tá vendo, Teco? Tá vendo? Seu pai vai viajar, vai trabalhar e você não vai faltar à escola. Você tá percebendo? Tô percebendo. Vamos lá. Porque se você deixa isso uma vez, outra vez, a criança vai tentar te manipular para que isso ocorra várias e várias e várias vezes. Então a gente não pode permitir. Perfeito. O que você tem que dizer para a criança é que ela vai para a escola, que vai ser tudo bem, que vai dar tudo certo, que se ela tiver alguma dificuldade, ela tem adultos de confiança na escola com quem ela pode falar, a professora, a auxiliar, às vezes uma coordenadora. Sim. E aí aquela pessoa vai tentar lidar com a ansiedade da criança dentro do ambiente escolar. Perfeito. Se a gente permite que a criança não vá, aquela situação parece que vai aumentando, o medo vai piorando. E a chance da criança ir 2, 3, 4, 5 dias depois pode ser menor. Certo. Então a gente tem que fazer com que ela vá e lidar com essa situação. Quando ela voltar, perguntar como foi, poder ajudar em algum conflito que aconteceu, tentar dialogar com essa criança e continuar sempre incentivando, né? Ótimo. Você tá falando aí, então, o medo tem um pouco a ver até com os próprios pais, né? Que os próprios pais podem estar influenciando. Será que é eles que têm o medo da criança, não querer ficar longe deles, em vez de ficar perto deles? Não é um pouco umas duas coisas? Olha, eu acho que as duas coisas. Na verdade, eu vejo que a questão está muito na relação que a criança estabelece com esses pais. Então, tem o jeito que esses pais estão criando essa criança, muitas vezes inseguranças que os próprios pais têm ao criar essa criança. E aí, a criança não se sente segura para dar um passo ou para se arriscar numa nova situação, porque esses pais não sabem passar essa segurança para ela nesse novo momento. E é isso que a gente vai ver depois no próximo bloco, através da Luciana, dicas de como um pai e uma mãe podem realmente trabalhar essa questão da confiança da criança. Como é que você pode deixar o seu filho tão autossuficiente que ele não sinta este medo de, ao você estar longe, ele não saber o que fazer, não saber se virar. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você lida com o medo da criança que não consegue ficar longe dos pais. Até já!